Amazon sempre me surpreende positivamente na facilidade. Assim, a Amazon é pioneira em uso da inteligência artificial para facilitar e ajudar o cliente na sua jornada de compra. O que é conveniência para o meu cliente brasileiro? Inconveniência, a gente está falando qual a experiência de entrega que ele espera, qual a experiência de devolução que ele espera. E como eu faço isso da melhor forma possível, eu sei o que o cliente quer da minha loja. Eu sei que ele quer mais seleção de produto, eu sei que ele quer mais conveniência, eu sei que ele quer preços competitivos. Para cada uma dessas partes dessa minha flywheel, a gente tem times 100% dedicados e obcecados por melhorar todos os dias. Quantos produtos eu ofereço para o meu cliente na minha loja? Quais são, como que eu melhoro a conveniência dessa minha loja todos os dias e como é que eu garanto preço competitivo todos os dias. Então, muito bem, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais episódios do podcast De Cliente para Cliente, um lugar para a gente falar de negócios, fala de marketing e fala dele que é o ator principal de todo e qualquer negócio, que é o cliente. E sempre comigo eu tenho uma mente brilhante por trás de um grande negócio para a gente aprender com os seus erros, com seus acertos, com suas histórias, para a gente implementar nas nossas operações para sempre prosperar mais. Antes de apresentar a nossa convidada, que inclusive já participou desse podcast, nos primórdios desse podcast, então é um prazer receber ela de novo aqui. Tem um recadinho da realização desse podcast, que é realizado pela plataforma Harmo, que é a única ferramenta de escuta do mercado que ajuda a aumentar o fluxo de clientes na loja física. Então, como é que a Harmo faz isso, né? Ela é a única solução que reúne a gestão do Google Meu Negócio, a gestão de avaliações online e a gestão de pesquisas de satisfação, para que tu tenha um controle absoluto da experiência do cliente por toda a jornada, desde o momento da busca online até o pós-venda, depois que ele já comprou de você. Então, se você tem uma rede de lojas físicas e quer monitorar a experiência do cliente ponto a ponto, e para vender mais, tu fala com a Harmo, beleza? Então, tem o QR Code aqui na tela, tem um link aqui na descrição. Vai lá falar com a Harmo, que tenho certeza que pode agregar no teu negócio, certo? Então, senhoras e senhores, bora para o conteúdo. Deixa eu apresentar aqui minha convidada, que ela tem mais de 20 anos de experiência do cliente, e-commerce, varejos, bancos, indústria automotiva. Ela lidera hoje a experiência de entrega e devolução da Amazon Brasil. Então imagina isso aí, gente. Meu Deus do céu. Sua atuação é focada em equilibrar a velocidade, conveniência, sustentabilidade e confiabilidade na jornada do cliente. Com forte domínio de dados, cultura de escuta e visão sistêmica, ela acredita que centralidade do cliente não é discurso bonito, é disciplina operacional. Seja muito bem-vinda, Mariana Groteira. Mari, aê! Que alegria estar aqui. Muito bom estar aqui contigo. Quantos anos depois? 4, 5 anos depois? 4, 5 anos depois. Virei pai já depois disso. Pois é. Ei, que presente. É, muito bom. Muito bom ter tu aqui, Mari. Muito obrigada pelo convite, Lucas. É um prazer estar aqui falando de experiência do cliente. Exato. Querendo contribuir para as empresas, né, que estão buscando, que estão nessa jornada, porque é uma jornada, né, é um aprimoramento dia após dia. E como você falou aí, acredito muito que o segredo está nessa obsessão pela operação e entender como é que a gente trata o nosso negócio para garantir a melhor experiência do cliente. Então, feliz muito em bom. Contribuir. E, Mari, acho que é muito legal porque sempre quando se fala de universo de experiência, não tem como não citar a Amazon, né? É uma coisa, é quase que tipo escova de aço Bombril, né? Lâminas de barbear Gillette, experiência do cliente Amazon, né? Legal. É uma coisa meio conexa uma com a outra. Só que antes de nós entrar aqui nesses valores de experiência, eu queria explorar muito contigo, Mari, o que te surpreendeu quando tu entrou na Amazon, né? Porque eu imagino que a cultura da Amazon é muito forte, a gente sabe. Tu é a primeira pessoa da Amazon que eu tô conversando de fato, assim, para entender mais, mas a gente lê muito na internet, vê vídeos, enfim. Qual que foi o grande impacto em cultura Amazon, assim, logo quando tu entrou? Legal. Primeiro, para mim, trabalhar na Amazon sempre foi um sonho, na verdade, porque eu tenho essa jornada, como você falou aí, de mais de 20 anos, e de uma forma ou de outra, nas empresas que eu passei, eu estava ali trazendo a conversa para ser centrada no cliente, né? Eu estava influenciando a transformação de uma cultura para ser uma cultura cada vez mais centrada no cliente. Quando eu cheguei num patamar de maturidade em relação ao tema, eu falei, putz, deixa eu olhar, né? Deixa eu tentar ir lá na Amazon, ver como que isso se faz na prática e garante que uma empresa que tem essa missão de ser a empresa mais centrada no cliente do mundo consegue escalar de maneira tão sustentável como a gente vê a Amazon escalando. Então, esse foi o meu grande objetivo e o meu grande sonho de ir trabalhar na Amazon. Estou fazendo 4 anos de Amazon já, então é com muito carinho que eu lembro dessa jornada e não deixo de me surpreender, né, da forma que a Amazon opera. Mas o que mais me chamou a atenção quando eu cheguei na Amazon foi, primeiro,
a forma que a gente enxerga o que é a obsessão pelo cliente, como a gente consegue influenciar as nossas decisões, né? Tomar as nossas decisões para garantir que a gente entregue a melhor experiência do cliente como um output, como uma consequência das decisões que a gente está tomando. Enfim. E, para além disso, como essas decisões são tomadas muito baseadas em dados. Então, eu vinha de empresas mais tradicionais que não nasceram, né, nesse ambiente tech e que construir e disponibilizar os dados de maneira saudável, de maneira bem estruturada, para ajudar na tomada de decisão, ainda era uma conversa e ainda era uma construção a ser feita. Quando eu cheguei na Amazon, eu entendi a potência que era você ter ali ao seu dispor uma jornada tão bem mapeada, com dados tão íntegros e que conseguem te gerar métricas que você consegue usar no seu dia a dia e que apoiam as decisões que a gente faz, direcionadas à melhor experiência do cliente, foi o que mais me encantou. Assim, de falar, nossa, entendi de onde vem esse poder, de onde vem essa potência de uma tomada de decisão tão bem estruturada. É claro que a gente comete erros e acertos ali, mas é muito mais rápido a gente mudar a rota ou ainda errar rápido para escalar mais rápido, né? E os dados são fundamentais para a gente fazer isso no nosso dia a dia. Então, foi o que mais me chamou a atenção. Muito bom. E realmente, né, se a gente olha para a nossa própria empresa, olha para o mercado, realmente existe um gap muito grande, né, em termos de dados, uso de dados, olhar para o dado correto, olhar para um dado limpo que tu pode... Exatamente, confiar, né? Porque o que mais acontece realmente é, vou olhar minha dash aqui de dados. E tem uma inconsistência. É isso. Daí sempre uma frequência de inconsistências, né? Que as pessoas começam a parar de usar dados porque sempre está errado, né? Então, de fato, você ter essa confiança que o que está ali é o correto faz muita diferença mesmo. Nessa era que a gente vive, né, do excesso de dados, acho que tem duas coisas que para mim são perigosas e que a gente tem que estar sempre atentando, assim. Às vezes o excesso de dados mais atrapalha do que ajuda. Porque as pessoas se agarram ao dado e deixam de gerar o bom insight. O dado não pode ser um dado pelo dado. Ele tem que te contar uma história para apoiar uma tomada de decisão. Perfeito. Porque senão, quando você usa o dado só para ver se eu melhorei ou piorei em determinada métrica, se isso não te traz uma história e um insight que vai te ajudar a tomar uma decisão para o seu negócio de maneira mais rápida, talvez você só esteja ali navegando num excesso de dados que não te leve a lugar nenhum. E a segunda coisa é o quanto esse dado é saudável e trabalha ao seu favor. Porque muitas vezes também a gente dedica ali um time inteiro a trabalhar em reporte, atrás de reporte, atrás de reporte, atrás de reporte. Você fica refém do mecanismo e da operação e do lado tático que você criou para você garantir ter o reporte. Isso era uma coisa que me chamava muita atenção na Amazon também. Os reportes, eles são automatizados. Uma vez que eu defini quais são as métricas que eu preciso acompanhar diariamente para garantir a saudabilidade do negócio, da minha tomada de decisão, esse reporte, ele é automatizado, ele chega no meu e-mail. Porque eu garanto essa escalabilidade dessa operação e uso o humano para questionar o dado, para pensar em relação àquilo, para entender o comportamento que está por trás daquilo, para eu chegar no insight e tomar novas decisões para o meu negócio. Então, essas duas coisas que a gente... dessa forma que a gente trabalha na Amazon, pela realidade, né, da onde a gente nasceu, de ser tech, de ter toda essa robustez por trás da operação, faz com que a gente não caia nessas duas ciladas dessa era de excesso de dados, né? Porque senão a gente vai ter uma pessoa dedicada a fazer reporte e daí tu trabalha com o quê? Tipo, ser músico, né? Tu é músico, mas tu trabalha com o quê? Eu faço relatório, mas tu trabalha com o quê, né? Isso, isso. Meio que é isso, né? Quem está gerando dado tem que saber quais são as respostas que a gente está buscando. Perfeito. Porque senão ele está gerando um dado pelo dado. E aí a chance de ter uma inconsistência é muito maior. Se essa pessoa sabe qual é o pedaço do business que ela está analisando, por que ela está analisando aqui, que dor é aquela, que respostas são aquelas que ela tem que trazer para a pessoa do business tomar decisão, ela tem um senso crítico mais aguçado ali de falar assim, não é possível que isso aqui são 100 milhões de clientes, não faz sentido. Se eu estou falando algo que é de 1 milhão, saiu 100 milhões, essa pessoa ela vai conseguir entender porque ela está entendendo a realidade que ela está analisando. Então, a gente se esforça muito para deixar na Amazon a máquina fazer o trabalho da máquina e o humano fazer o trabalho do humano, né? Então, acho que foi o que mais me impressionou nessa
Muito bom, Mari, muito bom. E agora a Mari já entrando nos princípios, né? E o principal, e eu acho que o mais famoso da Amazon é da obsessão pelo cliente, né? Eu acho que essa frase é muito ícone, assim, quando fala da Amazon, tipo, customer obsessed, né? Como é que isso acontece na prática, Mari? Como é que isso repercute, né, no dia a dia de vocês, assim? Como é que isso acontece? Muito bom. Eu tenho certeza que uma das... que talvez a principal questão que faz a Amazon ser o sucesso que ela tem são as pessoas que trabalham na Amazon. As pessoas são extremamente inteligentes, engajadas, só que elas estão pautadas por uma cultura, que é o segundo ponto que faz com que a gente, enquanto colaboradores da Amazon, cumpra ali, trabalhe ali em torno de uma cultura que é o que sustenta, que é a espinha vertebral do dia a dia da Amazon. Essa cultura, ela é pautada em 16 princípios de liderança. E o princípio de liderança na Amazon, ele é muito bem definido, muito bem descrito, não só na sua definição, mas em quais são as atitudes que a gente precisa ter no nosso trabalho do dia a dia que se traduz naquele princípio. Um desses princípios, e o primeiro da lista, e não é à toa que ele é o primeiro, é a obsessão pelo cliente, né? Então, ele é o nosso princípio mais importante, porque tudo começa dele. Tudo começa a partir do nosso princípio de obsessão pelo cliente. E qual é a definição desse princípio que a gente tem, né? Vou até deixar uma colinha aqui. Deixa eu abrir aqui para eu falar exatamente como ele é definido. A primeira frase que define esse princípio é: os líderes começam a partir do cliente e trabalham a partir disso. O que isso significa na prática? Eu preciso saber qual é a dor que eu estou tratando, qual é a dor que eu estou querendo resolver na vida desse cliente. Então, para te dar um exemplo prático desse pedaço que eu cuido de experiência de entrega e de devolução. A gente sabe que o cliente quer receber o seu pedido cada vez mais rápido. Então, o que eu estou tentando resolver? Eu estou tentando fazer com que o pedido chegue o mais rápido possível para o meu cliente. Se essa é a necessidade, como é que eu venho a partir dessa necessidade e aí eu desenho uma solução? Ao invés de eu falar, putz, eu vou desenvolver essa solução e vou ver se meu cliente compra. Não, eu quero resolver este problema. Eu venho backwards desse problema e desenho o que eu vou desenvolver. Depois ele fala, os líderes trabalham com muita energia para ganhar o cliente, mas mais ainda para manter a sua fidelidade, para manter a sua confiança. Então, enquanto a gente está olhando para o mercado e a gente está trazendo novos clientes, a gente está ao mesmo tempo garantindo que o cliente, que é um cliente Amazon, seja cada vez mais surpreendido pelas boas soluções que eu estou trazendo para a vida dele. Então, é muito sobre a responsabilidade de não só garantir a atratividade, mas de garantir que minha plataforma seja conveniente o máximo possível, seguro o máximo possível, que tenha a melhor experiência de entrega e de devolução, para garantir que esse cliente se fidelize à minha marca. E aqui entra o nosso programa Prime, né? Como é que eu beneficio os meus clientes mais fiéis? Como é que eu trago para ele uma proposta de valor realmente diferenciada para garantir a fidelização desse cliente no longo prazo? Isso está dentro do nosso Customer Obsession. E aí, por fim, ele fala, apesar dos líderes prestarem atenção na concorrência, nós somos obcecados pelo cliente. E esse pedaço desse princípio de liderança traz para a gente essa segurança de ter essa visão de longo prazo. Se eu sei qual é a dor do cliente, se eu estudei essa dor do cliente profundamente, se a gente ali na Amazon, como construtores de soluções, né, a gente fala que os Amazonians são builders, como construtores de soluções, se eu sei que eu desenhei uma solução que é a melhor solução possível para resolver essa dor do cliente, eu vou focar nela, eu vou investir nela e eu vou avaliar qual é o potencial de retorno que ela tem no longo prazo. Isso faz com que eu não me perca nas distrações com os movimentos dos concorrentes. Se eu sei que é isso que o cliente precisa e essa é uma boa solução que vai trazer resultado no longo prazo e o concorrente pega a via da direita ali, eu não me perco na discussão para ir para a via da direita. Eu sei para onde eu estou indo e eu construo essa sustentabilidade do longo prazo, garantindo que a gente melhore a loja dia após dia, né? Então, dentre os 16 princípios de liderança, o primeiro é a obsessão pelo cliente e ele é o que pauta essa nossa dinâmica de tomada de decisão diária que a gente tem dentro da empresa. Isso é muito bom, Mari. Jesus. Já poderia acabar potente. Por aqui. Poderia acabar por aqui já o podcast. Não, sabe o que é interessante sobre o do concorrente? Porque às vezes a gente fica muito obcecado no concorrente
E a gente não vai ficar bom para o cliente, a gente vai ficar parecido com o concorrente, né? Eu não vou te diferenciar mais, porque eu vou ser cada vez mais próximo do meu concorrente e cada vez mais distante do meu cliente. Isso. Né? Eventualmente eu estou deixando de entregar uma solução para ele ou priorizar uma coisa que de fato ele enxerga muito valor, porque eu vi um movimento de curto prazo, como você disse aqui, que vocês se afastam, né? Eu vi um movimento de curto prazo, vou correr para não perder essa oportunidade. Mas, cara, não é sobre isso, né? Isso faz sentido para o meu cliente? Isso está alinhado com a minha estratégia de negócio? Isso. Né? E o que é mais interessante nesse universo de e-commerce, falando de outro tema que é bastante conhecido da Amazon, que é a nossa Flywheel. Né? A Flywheel da Amazon, ela define a nossa estratégia desde que a Amazon nasceu. Né? Então, a história da Flywheel é quando o Jeff Bezos lançou a Amazon lá nos Estados Unidos, ele sentou ali e desenhou a Flywheel num guardanapo. E o que ele colocava na Flywheel não sei se você tem a imagem, se você consegue colocar a imagem, mas seria interessante colocar a imagem da Flywheel da Amazon aqui. A gente sabe que não importa quanto tempo passe, o que o cliente vai procurar dentro de uma loja de e-commerce é toda a seleção possível de produtos. Então, eu tenho ali a primeira rodana ali, né, da Flywheel é a seleção. Por isso que a gente é loja de A a Z e a gente quer trazer cada vez mais seleção de produtos para o nosso cliente. Eu sei que ele vai querer sempre cada vez mais conveniência. Se eu garantir essa experiência para o meu cliente dentro da loja, eu vou atrair o tráfego de pessoas, o tráfego de clientes. Atraindo o tráfego de clientes, eu atraio a atenção dos vendedores parceiros. Então, mais vendedores vão querer vender na minha loja. E isso alimenta de volta a minha seleção de produtos, porque os meus vendedores parceiros me ajudam a expandir a minha seleção de produtos. Se cada uma dessas esferas rodar na velocidade mais rápida possível, eu sei que eu vou escalar o negócio. Se eu escalar o negócio, eu reduzo o meu custo por unidade. Claro. Se eu reduzo meu custo por unidade, eu me torno sustentável e consigo devolver em menores preços para o meu cliente, né? Em preços competitivos para o meu cliente. E esse é o desenho da Flywheel que a gente segue desde que a Amazon é a Amazon. O que é diferente? Como que a gente faz isso em cada um dos países? Como que eu faço isso para atender as necessidades do cliente brasileiro? Como é que eu garanto que eu estou entendendo a dor de qual é a seleção de produtos que o cliente brasileiro está procurando dentro do meu e-commerce? O que é conveniência para o meu cliente brasileiro? Em conveniência, a gente está falando qual a experiência de entrega que ele espera, qual a experiência de devolução que ele espera e como eu faço isso da melhor forma possível para trazer o maior benefício possível para o meu cliente, entendendo que é isso que vai fidelizar a maior parte dos meus clientes, né? Trazer a maior parte dos clientes, e isso me dá resultado no longo prazo. Então, o como é o que a gente adapta dentro dessa estratégia, observando o que o mercado está trazendo, mas estudando profundamente o que o cliente brasileiro espera nesses atributos e desenvolvendo isso para uma solução de longo prazo. Muito então, a Amazon traz nessa obsessão pelo cliente essa forma de fazer, sabendo que esse olhar é de longo prazo, né? Muito bom, muito bom. Sabe, Mari, que eu me lembrei agora, eu estava falando, e tu atua nessa parte justamente de entrega e devolução. Tem uma história de um amigo meu que comprou na Amazon, só que ele não é a brasileira, a Estados Unidos. O meu irmão estava nos Estados Unidos e meu amigo queria comprar um produto lá nos Estados Unidos. Eu falei, cara, meu irmão vai daqui 2 dias. Vê se tem na Amazon o teu produto que eles entregam super rápido. E daí ele até comprou o shipping, né, aquele mais rápido, e não chegou a tempo. Daí ele falou assim, cara, e agora? Perdi o dinheiro. Eu falei, não, manda um e-mail. Não, cara, vai dar muita burocracia, cara. Putz, é outro país. Eu falei, é a Amazon. Manda e-mail. Ele mandou e-mail e dele me mandou um print. A resposta foi tipo, desculpa que isso aconteceu, tá aqui seu reembolso. Acabou. Resolvido. Porque ela viu que não ia ter como, né? No caso, aquele produto não fazia o shipping pro Brasil e tal. E isso acho que foi 2017, faz bastante tempo atrás. Mas eu digo, olha só que se os problemas fossem resolvidos assim, né? Sim. Como foi rápido, como foi tranquilo, como teve uma experiência muito positiva. Sim. E quanto que uma situação ruim, bota entre aspas, né? Se tornou algo muito positivo, porque, olha o jeito que ele tratou o cliente numa situação dessa, então eu quero me relacionar com uma empresa assim. Sim. Né? Às vezes a gente tem essa sensação que a empresa, o cliente vai ser fiel se a empresa é perfeita, mas não.
A empresa, o cliente vai ser fiel se a empresa consegue resolver os problemas dele, no final das contas, né? É muito bom esse ponto, porque essa foi uma outra coisa que me surpreendeu, me surpreende até hoje na Amazon também, que o cliente, ele sempre vai estar certo e a gente sempre vai estar em benefício do cliente até que a gente consiga provar o contrário. Do contrário, eu vou sempre beneficiar o cliente. Mas ao mesmo passo que a gente é customer obsessed, que a gente tem obsessão pelo cliente, a gente é obcecado por eliminar defeitos. Porque quando a gente fala, ele ligou, ele pediu o reembolso, eu prontamente dei o reembolso, para a Amazon, isso é o customer obsession. Eu fiz uma promessa para ele, eu não cumpri, ele está com a razão, eu devolvo o dinheiro dele. Perfeito. E aí quando você fala, né, é a Amazon, essa confiança, porque é uma fala de confiança na marca, né? Total. É essa confiança que a gente quer imprimir enquanto marca para garantir que esse cliente se fidelize à nossa marca. E no final, a gente não cumpriu a promessa. Ele estava com a razão. Tá certo a gente devolver o dinheiro para ele. Perfeito. Enquanto a Amazon a gente enxerga isso, tem muitas outras empresas que olham e falam assim, não, mas isso é um custo. E é verdade. É um custo. Né? É um custo para a Amazon, porque provavelmente esse pacote foi feito, esse pacote foi enviado na nossa malha logística, eu vou ter que pegar o pacote de volta, eu vou ter que devolver. Isso aqui é um custo, está em alguma linha de custo que eu tenho dentro da Amazon. Só que na hora de resolver o problema do cliente, a gente separa em duas coisas. Primeiro esse universo do cliente, ele está com razão, ele tem o dinheiro. Eu volto para dentro de casa e entendo aonde foi que eu tive um defeito nessa jornada que eu não entreguei o pacote do cliente conforme eu prometi. O problema está no centro de operação que liberou depois, o problema está na malha de transporte. Aonde está esse defeito? E eu mapeio aonde que eu preciso corrigir e eliminar o defeito. Porque na próxima vez eu não posso cometer o mesmo erro. Perfeito. E é claro que eu estou dizendo isso de uma forma mais simples, mas ao mesmo passo que a gente tem essa obsessão de tratar o cliente da forma que ele precisa ser tratado uma vez que eu não cumpri uma promessa, a gente tem a mesma obsessão de olhar para o nosso fluxo, para a nossa operação, e entender aonde estão os defeitos que eu preciso eliminar. Primeiro, para resguardar a experiência do cliente, e segundo, para reduzir o meu desperdício, né? O meu desperdício de custo, né? De fazer coisas que estão dando impacto e que no fim da linha viram um reembolso para o cliente ou alguma coisa nesse sentido. Então, a gente não mistura as duas coisas. Perfeito. Uma coisa é proteger a experiência do cliente e entender esse universo. E a outra coisa é, o custo está alto para fazer isso aqui. Aonde que eu elimino o defeito. Muito bom. Caraca, Mari, muito bom. Meu Deus do céu. É legal. Meu Deus, muito bom. Tá. Mari, eu quero explorar contigo um pouco dos rituais da Amazon. Tem alguns rituais aqui que eu acho que são... Talvez tenham mais, né? Mas os que eu tenho conhecimento, que eu já ouvi falar, e tem uns, inclusive, que a gente aplica na empresa. Primeiro, eu quero ver contigo do Bar Raiser Interview. Tá. Esse conceito, deixa eu falar como é que a gente descobriu ele. A gente descobriu ele em 2020, fazendo um programa da Endeavor, do Scale Up. E a gente recebeu uma mentoria do pessoal da Vetex. Tá. Que eles contrataram uma consultoria, né, não vou me lembrar a consultoria, que implementava um modelo de Bar Raiser Interview da Amazon nas empresas. E daí ele falou que a gente ficou meio encantado com aquilo, a gente buscou entender, e daí a gente falou com as pessoas de RH lá da Vetex, e elas passaram como é que eles montaram na Vetex. E aí a gente montou na Harvard, a gente usa até hoje, desde 2020. Legal. É. Então, conta um pouquinho pra turma, como é que é esse processo da Bar Raiser Interview, como é que vocês fazem? Tá, eu vou voltar na nossa cultura. Boa. Tudo na Amazon parte de uma cultura clara, forte e muito específica, baseada nos 16 princípios de liderança. Então, essa cultura, ela atua no dia a dia em boa parte dos mecanismos que a gente tem no nosso dia a dia para liderar ou para tratar com os colaboradores. Um desses passos é a nossa entrevista. É para você entrar na Amazon, seu processo de entrevista, o que a gente vai estar avaliando durante esse processo de entrevista? O quanto que esse candidato dá match com os nossos princípios de liderança. É isso que a gente está querendo ver. Quando a gente vai fazer avaliação de performance, o que a gente vai perguntar? Quais são os princípios de liderança que essa pessoa se destaca? Aonde ela precisa se desenvolver mais? É tudo sobre o princípio de liderança. Então, o processo de entrevista, ele é muito sobre perguntar para os nossos candidatos que cases eles têm para nos contar em relação a um exemplo, por exemplo, que você tem
quando você entregou mais do que o seu cliente final esperava. O que eu estou avaliando ali na resposta que esse candidato vai me dar? O quanto ele tem o Customer Obsession. Né? Então, o nosso processo de entrevista está pautado nos princípios de liderança, que tem perguntas específicas que a gente faz de cases que esse candidato pode nos trazer, para a gente avaliar o quanto que ele dá match ali com um princípio ou outro. A gente faz muitas entrevistas ao mesmo tempo, isso é super interessante da Amazon também, porque eu não preciso ser necessariamente a pessoa que estou contratando aquele candidato. Tem uma entrevista inicial para entender ali se tem um perfil para a posição, para a parte mais técnica ali da posição, mas depois ele passa por Amazonians aleatórios que vão fazer a entrevista para entender o match com a cultura. O Barraiser, ele é alguém que já tem muita experiência em fazer isso. Perfeito. Ele é um guardião da nossa cultura. Sim. Ele é um guardião de olhar para aquele candidato, para aquele processo de entrevista daquele candidato e avaliar e fazer a leitura daquele documento todo que a gente vai formar, né? Porque no final do processo de entrevista, depois de todas as entrevistas que você fez, todo mundo que te entrevistou vai fazer uma colegiada. O Barraiser é esse guardião dessa conversa. Primeiro, ele também entrevistou o candidato, ele também preencheu ali as percepções, né? O case não são as percepções, porque a gente é baseado em dados. Então, ele preencheu os cases daquele candidato em relação aos leadership principles que ele explorou, e ele lidera essa conversa para garantir que a gente não está tendo bias, para garantir que o que a gente está falando, que foi avaliado como Customer Obsession, é de fato Customer Obsession. Ele está ali para fazer esse equilíbrio e para ser o guardião da cultura, para garantir que as pessoas que entram e viram Amazonians, de fato dão match com a nossa cultura. Então, esse é o papel do Barraiser, né? A gente define assim, ele é um guardião para garantir que essa porta seja bem avaliada, né? Essa porta de entrada seja bem cuidada. E hoje ela é a última etapa do processo? A última etapa do processo é uma jornada de 5 entrevistas que formam essa colegiada. E essa colegiada é a etapa final. Perfeito. Nessa colegiada existe um Barraiser. Legal. Muito bom. Muito massa. A gente aplica, obviamente, de uma forma bem mais simples, né? Que é uma empresa muito menor, mas a gente também estipulou 3 princípios de cultura, e daí tem essas perguntas de comportamento. Sim. Daí a gente tem ali a gente elabora para cada pergunta, tem um strong no, yes, strong yes, e daí isso gera uma nota, daí depois a gente soma o somatório dessas 3 categorias, e dá uma nota que pode ser, acho que de menos 40 a 40. A gente fez um cálculo lá, fez um Excelzão lá que é interessante, assim, que é bem interessante. E acho que isso é o mais genial, assim, de entender que a Amazon ela é uma referência a ser aplicada no seu dia a dia conforme a empresa que você... Né, o porte da empresa que você tem, ou a função da empresa que você tem, porque muitas vezes quando eu faço esse tipo de toque, essas trocas, fica muito isso. A Amazon é assim porque é a Amazon. Não dá para adaptar. Dá, é o que você está falando. Total. O Barraiser, ele tem esse papel principal, ser o guardião da cultura. Se você encontrou a forma de fazer isso na sua empresa com um Barraiser, mas com um processo diferente, está valendo. Não, e é muito interessante, assim, porque a gente faz por último, né? Essa entrevista. E já aconteceu, assim, inúmeras vezes da pessoa ser muito boa tecnicamente, mas dar umas resbaladas na Barraiser. E aí o Barraiser, ele é decisivo? Decisivo. Isso. É isso que importa. Decisivo. Tipo, cara, resbalou ali na Barraiser. É isso. E daí, dependendo do range de nota que fica, daí é decisão do líder. Ok. Sabe? Isso. Tem um range, tipo assim, com certeza não. Tem um range, cara, líder é responsável. E acima disso, cara, passou. Ok. Né? Muito então bom. A gente olha assim. Muito bom. Muito legal. Outra coisa, Mari, que é muito interessante da cultura é a questão da pauta escrita em reuniões. Né? Sim. Então, essa reunião poderia ter sido e-mail? Muitas vezes sim, né? Sim. Então, isso realmente acontece 100% das reuniões. Sim. Eu tenho que escrever. Sim. E eu dou um memorando pra galera, e a galera para quietinha assim. É isso mesmo? Sim. Sim, essa é uma das coisas que me impressiona na Amazon, mas acho que hoje eu já aprendi, já absorvi mais essa cultura. E foi difícil, porque eram 16 anos trabalhando fazendo PowerPoint. Exato, só PPT. Então eu me desenvolvi muito em fazer PowerPoints. Eu era boa de fazer PowerPoints. Eu achava mesmo que eu era boa em fazer PowerPoints. E aí quando eu cheguei na Amazon é um pouco isso, assim, né? Aqui não tem PowerPoints, aqui a gente escreve. E é muito mais difícil escrever do que fazer PowerPoint. Precisa organizar as ideias, né? É isso. Então é muito mais sobre essa nossa
forma de dive deep é um dos nossos princípios de liderança, né? A gente mergulha a fundo no problema e a gente evita o achismo. Eu acho, eu mergulho, eu entendo profundamente a dor, e aí, quando você escreve, você precisa mergulhar fundo. É diferente você colar um gráfico num slide, explicar este gráfico ali durante uma reunião, e as pessoas vão interagindo com você para entender e todo mundo chegar no mesmo ponto para começar a conversa, do que você ver o gráfico, estudar o gráfico, chegar no insight do gráfico, porque o que você vai escrever é o insight. Então, leva mais tempo, é muito mais trabalhoso você escrever, porque enquanto você escreve, você mesmo se dá conta que você não conhece tão bem aquele problema, que você precisa de outros dados para explicar aquele problema, para daí você estar pronto para de fato ter um documento que drive, né, que chegue numa boa discussão. Então, o que tem uma... Tá, termina, eu quero fazer uma pergunta. Por que a gente está ali escrevendo o documento? Porque a gente elimina durante esse processo perguntas que vão me fazer e eu não vou saber responder, porque eu estou me preparando mais para responder aquilo. Eu garanto que eu estou chegando na discussão com um debate a ser feito, e eu estou evitando que o tempo de learning para colocar todo mundo no mesmo lugar, para a gente começar a discussão, se estenda para uma apresentação inteira de PowerPoint que eu vou fazer. Eu elimino a qualidade que eu preciso daquela pessoa que está apresentando. Eu escrevo, todo mundo lê por 20 minutos, e enquanto todo mundo lê e a gente começa o debate, todo mundo está saindo do mesmo lugar, com o mesmo acesso às informações. Mesmo contexto. Com o mesmo contexto. E eu deixo claro qual é o debate que eu quero fazer a partir daquele documento. Então, é uma dinâmica super interessante, super trabalhosa, mas ela dá eficiência no processo. Não, total, faz muito sentido. E assim, eu só desbloqueio a chance da reunião se eu fiz o meu memorando. Eu não posso entrar numa reunião sem o memorando, é isso? Não pode. Não pode. E aí, mas existem formas, né? Na Amazon tudo é bem mecanizado. Tudo é bem redondinho com a intenção de ganhar escala e eficiência na forma que a gente trabalha. Sim. Então, na Amazon você pode ter o one pager. É uma página, 2 páginas, 3 páginas ou 4 páginas. Se você tem uma página, você está falando de uma reunião de meia hora, 40 minutos. Se eu tenho uma página, você lê em 15 minutos, a gente debate 30. Se eu for lá para o mais complexo, eu tenho 4 páginas. Então, a gente constrói o planejamento estratégico do Brasil para o próximo ano em 4 páginas. 4 páginas. Essa reunião dura 2 horas. Boa. Eu tenho 40 minutos de leitura. E aí eu tenho mais tempo de discussão. Perfeito. Então, você pode modular o que você precisa para cada tipo de discussão, mas você entra em reuniões para debates com fóruns maiores com o seu documento escrito. É claro que no dia a dia, para você construir um documento, você faz muitas reuniões paralelas. Perfeito. Essas reuniões paralelas são construídas em cima de Excel, em cima de tabelas, em cima de discussões com dados mais crus. A gente usa muito Quip, né? Cada um vai colocando ali as suas perguntas, porque como que é a estrutura desse documento? A gente conta ali uma história e depois eu tenho as perguntas frequentes que podem surgir. Então, a gente está ali no paralelo, enquanto constrói o documento, debatendo com as outras áreas, com as áreas que a gente precisa para construir o que a gente está falando que a gente vai construir. A gente está ali debatendo, fazendo perguntas. São reuniões mais soltas, mais livres. Perfeito. Até eu chegar nesse documento que é escrito a muitas mãos. Então, isso é muito legal também do documento, porque quando a gente está escrevendo um documento, tem muitas áreas que participam para escrever um mesmo debate. Legal. Então, é um documento que fica ali na rede, cada um, então, operações é responsável por essa sessão, o time de experiência do cliente por essa, o time de atendimento ao cliente escreve essa. A gente traz múltiplas visões e múltiplas informações para um mesmo lugar e todo mundo começa o debate com o mesmo nível de informações que vem de múltiplas áreas, né? Essas reuniões paralelas com as múltiplas áreas não são baseadas em documentos. Ok. Mas essa é a minha pergunta. Elas são feitas para construir um documento conjunto final que aí vai ser debatido. Muito boa. Eu acho que conectada com isso, tem aquela questão do working backward, já falou, começa pela dor, né? Mas eu uma vez que eu li sobre isso, era justamente quando pensar no lançamento quando pensar em um produto,
começar escrevendo release. Isso. Né? Eu achei isso genial, porque de fato, no release eu vou ter que colocar o benefício, né? Já pensar numa manchete, né? Então, como é que surgiu isso, né? Como é que surge? Daí eu realmente começo no release, daí claro, para mim chegar no release, houve muita pesquisa, houve muito entendimento do cliente, da dor, etc, né? Mas me conta um pouquinho, beleza? Fiz essa pesquisa, daí fiz um release. Cara, e depois, o que acontece, sabe? A gente tem alguns tipos de documento. Esses das páginas que eu estava falando, eles servem mais para a gente fazer business reviews, né? Para a gente falar do negócio, como o negócio está evoluindo, como que a gente tem evoluído no nosso plano. O que você tá descrevendo é a nossa, que a gente chama de Press Release FAQ, que é o nosso PR FAQ. Então, a gente começa... Esse é um documento que ele sempre vai ser escrito quando a gente quer lançar um novo produto. Não é um documento de business review, são documentos para lançar novos produtos. Quando esse product manager quer lançar alguma coisa na Amazon, ele tem que saber qual é a dor do cliente que eu quero tratar. E aí ele vai fazer a pesquisa dele. Para que isso seja apresentado e debatido, ele tem que se colocar nesse lugar de audiência. Fala, como é que eu lançaria esse produto na principal revista do país? Qual seria a manchete? E quando ele faz esse exercício, ele está entendendo, será que isso é atrativo mesmo? Será que eu estou realmente drivando uma dor que o meu cliente tem? E quando ele se coloca nessa posição, ele está se colocando nesse lugar dele mesmo ser convencido do próprio produto que ele quer lançar. E é um dos mecanismos que a gente faz para garantir na prática a nossa obsessão pelo cliente. Então, a gente vê o nível da potência da chamada, a gente escreve essa matéria já filtrando quais são os dados que eu quero contar para o meu cliente que vai melhorar na vida dele. Então, por exemplo, agora todo cliente Prime tem o frete grátis. Quantos frete? Qual é o volume de frete grátis? Né? Qual é o benefício financeiro que esse cliente vai ter por conta do frete grátis? Como que isso atrai o cliente? Como que isso ajuda na vida dele? Ele vai escrever tudo isso dentro dessa PR, né? Desse release. Na sequência, vem as perguntas frequentes. Nas perguntas frequentes, eu começo a fazer perguntas que o cliente me faria. Como que vai funcionar essa experiência? Por que isso é bom para mim? De que forma eu vou poder usufruir? De que forma eu vou me beneficiar? E depois eu tenho as perguntas internas. Como é que eu vou construir essa solução? Quanto vai custar? Qual é o impacto que isso vai trazer para o negócio? Por que isso é importante para o negócio e por que agora? Por que isso é importante para o cliente? Então, a gente faz diversas perguntas internas. A partir desse debate, a gente vai ajustando a solução desse produto que a gente quer lançar. E uma vez que a gente aprove que essa é a dor de mais, a solução de maior impacto que eu vou ter, ela é priorizada e a gente entra no desenvolvimento. No roadmap. No roadmap, a gente faz essa discussão de roadmap. Mas o exercício desse tipo de documento é colocar o dono do produto nos sapatos do cliente e perguntar assim, se você ler essa matéria na revista, você vai querer comprar essa solução? Você vai querer fazer compra nessa loja? Sim. E aí você faz esse exercício se cascatear para a organização inteira. Perfeito. Porque é mais de uma pessoa, né? Mais de uma área que contribui para essa PR. O time de tecnologia contribui, o time de operações contribui, o time de experiência do cliente contribui, o pessoal de atendimento ao cliente contribui, todo mundo se colocando ali no sapato do cliente para responder diversas perguntas que podem surgir a partir de uma solução proposta. Muito bom, Mari. Muito bom. Caraca, meu, isso aqui tá sendo uma aula. Uma aula. Não, e eu acho que assim, por mais que a Amazon, né? Eu acho que é muito aplicável nos negócios, sabe? Porque, cara, que negócio que hoje tá vivo sem cliente, entendeu? Então, é a visão do cliente aplicada no negócio. Eu acho que é isso que é mais legal. Eu acho que eu precisaria de umas 3 horas aqui contigo, mas então eu vou ter que selecionar exatamente o que eu vou te perguntar. Então, assim, você falou no começo muito sobre dados. Sim. Né? E nós estávamos falando antes dessa cultura da Amazon de output, né? O que é input, output e tal. Sim. Então, assim, como é que a Amazon escuta o cliente? Quais são as métricas? Como é que vocês olham para indicadores de satisfação? Qual que é o papel do indicador de satisfação dentro da atuação de vocês? Vamos entender um pouquinho sobre esse mundo aí. Essa pergunta é ótima e geralmente polêmica. Polêmica. Porque a gente é obcecado pelo cliente por escutar o cliente. A gente escuta muito através da nossa área de atendimento ao cliente que a gente tem. Então, a gente tem mecanismos
junto com a liderança da gente, fazer ali rituais de escuta desse cliente. E como isso funciona geralmente? A gente tem 3 cases que a gente escuta e a partir desses cases a gente mapeia. Lembra que eu estava falando dos defeitos, né? Uhum. O que aconteceu nessa jornada, quais foram os defeitos que aconteceram nessa jornada e quais são as soluções que eu preciso tomar para garantir que a solução seja escalável e que mais nenhum outro cliente passe por isso. A partir do momento que eu mapeio quais são essas soluções, elas entram na minha lista de backlog ou na minha lista de produtos novos que eu preciso desenvolver né, na tecnologia que eu tenho ali por trás da minha loja para escalar uma solução e o cliente não passar mais por aquilo. Então, a gente tem rituais dessa escuta que a gente faz com bastante rigor e disciplina. Mas no dia a dia do trabalho, a gente é obcecado pelos nossos inputs. E como que isso está conectado com a satisfação do cliente? A gente volta para a Flywheel. Eu sei o que o cliente quer da minha loja. Uhum. Né? Eu sei que ele quer mais seleção de produto, eu sei que ele quer mais conveniência, eu sei que ele quer preços competitivos. Para cada uma dessas partes dessa minha Flywheel, a gente tem times 100% dedicados e obcecados por melhorar todos os dias. Quantos produtos eu ofereço para o meu cliente na minha loja? Quais são, como que eu melhoro a conveniência dessa minha loja todos os dias e como é que eu garanto preço competitivo todos os dias. Eu vou falar da parte de conveniência, que é a parte que eu cuido, entrega e devolução de pacotes. Vamos falar de entregas. Eu sei que esse cliente vai querer receber cada vez mais rápido, eu sei que ele quer cada vez mais frete grátis. Né? No Brasil, a dor do frete grátis muitas vezes é ainda mais latente do que a dor do frete rápido. Então, eu sei que ele quer o frete grátis. Se eu sei que é isso que eu preciso melhorar todos os dias, eu tenho um roadmap de produtos e de soluções que eu vou desenvolver para entregar cada vez mais rápido e para disponibilizar cada vez mais frete grátis para o meu cliente. Se eu sei que é isso que está acontecendo e é essas soluções que eu estou desenvolvendo no mesmo dia, o que eu vou monitorar todos os dias para garantir que eu estou melhorando, no final das contas, a solução do meu cliente? Quantos % a mais de entregas no mesmo dia eu estou fazendo? Perfeito. Então, o meu reporte diário de avaliar a satisfação do cliente você está melhorando todos os dias a sua velocidade de entrega? Você está melhorando todos os dias a quantidade de produtos que você oferece na sua loja? Você está tendo preços cada vez mais competitivos? Porque se você está, como output, a satisfação do seu cliente vai subir. O seu NPS vai melhorar. Mas eu não fico ali obcecado olhando o NPS todos os dias. Porque eu não tenho gerência sobre o NPS. O NPS é um output porque ele depende de muitas outras melhorias que eu faço no meu processo e na minha operação. Então, a gente está obcecado em melhorar a operação. A gente está obcecado em melhorar as métricas que trazem a maior satisfação para o cliente. É lá que a gente está olhando. E, como consequência, eu estou olhando para o meu NPS, eu estou olhando para a minha satisfação do cliente e ela aumenta. Cara, eu acho que o mais legal dessa tua colocação, Mari, que assim, que pra mim acho que quebra um grande mito que tem no mercado, que nem sempre indicador de satisfação é indicador de voz de cliente. Não é. Não é? Não. Na verdade, no teu caso... é um recorte. Sempre será um recorte. Exato. Então, tendo isso como a base, né, que você está olhando para um indicador de negócio que está 100% conectado à satisfação do cliente. Sim. Faz muito mais sentido quando se fala de meta, eu ter a meta de aumentar ali o frete grátis, exato, do que aumentar a nota do NPS. Isso. O NPS ele vai vir como consequência. Como consequência. Aí o NPS não veio. Se não veio, você priorizou a coisa errada. Perfeito. E se você está priorizando a coisa errada, você está cobrando as pessoas por uma métrica que essas pessoas não têm alçada para melhorar. Você está colocando seu investimento em tecnologia, o seu investimento em operação, o seu investimento na experiência da loja no lugar errado. Porque se você está vendo seus indicadores de negócio que você está monitorando crescer e a satisfação cair, você não está investindo olhando para as métricas corretas do seu negócio. Perfeito. Ou seja, você não está conseguindo identificar exatamente a dor do seu cliente. Do cliente. Você não está começando do cliente e vindo para trás. Perfeito. Você tá desenvolvendo soluções que você está vendo que estão melhorando, mas não é o que o seu cliente está pedindo. E sobre isso, assim, pode parecer meio bobo o que eu vou te pedir, Mari, assim, mas quando a gente fala de dor de negócio, muitas vezes é uma coisa difícil mesmo de você entender. Sim. Qual é a dor, de fato, né?
Hoje a Amazon, vocês têm um modelo, por exemplo, imagino que você deve olhar para muita coisa, né? Mas vocês juntam o feedback do NPS, vocês juntam também entrevistas que vocês fazem, sabe? Como é que é o processo, né, o bastidor para de fato encontrar a dor do cliente, sabe? Para vocês serem assertivos ali nesse processo. Eu acho que o que ajuda muito no nosso caso é a flywheel. Tá. Eu tô ancorada, porque e por que eu tô ancorada lá, né? Porque eu sei que quando eu mexo essa agulha, a fidelidade sobe. O que é a fidelidade sobe? Meu cliente fica mais fiel. Eu tenho mais assinatura do cliente Prime, ele compra com mais frequência. É assim que eu tô vendo que se eu mexer no que está mapeado ali na minha flywheel, eu tô vendo que isso está gerando de fato mais impacto. Se é lá que está gerando impacto, eu sei que é isso que eu preciso priorizar. Então, quando eu estou falando aqui, putz, se eu melhorar a velocidade de entrega, eu fidelizo mais? Fideliza. E se eu reduzir o frete, fideliza? Fideliza. E se eu colocar mais seleção de produto na loja, também fideliza. Fideliza mais do que qualquer outra opção? Fideliza. Então, é aqui que eu preciso priorizar. Então, a conexão que a gente faz da dor do cliente é, eu sei que ele vai querer mais seleção de produto, eu sei que ele vai querer mais conveniência, eu sei que ele vai querer mais preço competitivo. O que começa a ficar mais sofisticado é, o que ele entende por frete rápido? Será que ele precisa do frete rápido para todo tipo de produto? Talvez eu tenha que ser mais específico aqui. Porque aí eu vou investir de maneira mais certeira e vou garantir o mesmo tipo de impacto. É isso que a gente começa a sofisticar. Mas é ali que eu estou olhando. É como resolver esta dor, que é de ter uma velocidade cada vez mais rápida, de maneira eficiente, de maneira estratégica, para garantir que a fidelização do meu cliente suba. A fidelização do meu cliente é um sinal de que ele está satisfeito, que ele está comprando mais, que ele está vindo mais, que ele está voltando mais, que ele está encontrando o que ele busca. Então, a gente está muito pautado e ancorado na flywheel e em decifrar quais são os comos para eu garantir a escalabilidade de maneira mais eficiente. Muito bom, Mari. Preciso pensar mais sobre o que acabou tudo que eu de falar. Eu vou ter que assistir esse episódio várias vezes. É um assunto que a gente ama, porque né? É muito interessante o que tu acabou de falar, assim, porque ele é muito profundo. De fato, ele é muito profundo, assim. Eu acho que todo e qualquer negócio que tá ouvindo esse papo, cara, é impossível não pensar no próprio negócio e falar assim, cara, como é que eu posso identificar o meu flywheel, porque cada negócio vai ter um flywheel. Um negócio pode ter parecido com o da Amazon, mas, enfim, sim, identificar qual que é o meu flywheel, quais são os como é que eu poderia chamar isso? As etapas, os atributos, né? Que o cliente valoriza. Isso. O que realmente faz com que ele volte na minha loja, né? Volte ao meu produto e usufrua cada vez mais do meu produto, para no final do dia eu ser sempre a primeira opção. Perfeito. Para ele fazer o que ele precisa fazer, o que eu me proponho a fazer. Perfeito. Daí, a partir desses atributos, entender quais métricas operacionais de negócio estão relacionadas a esses atributos e daí quais serão os produtos e iniciativas que eu vou lançar para cada uma dessas métricas, para mexer cada uma dessas métricas, que no final vai impactar em satisfação, retenção, fidelização. E aí você vai pegar esses atributos, vai fazer o roadmap para esses atributos. Provavelmente você vai ter mais backlog do que banda. Sempre. Porque é isso. O backlog é infinito. Porque sempre. É isso. E aí que entra o insight. Como é que eu priorizo essas coisas entre si? E aí que entra a liderança para entender como é que a gente equilibra, pensando no long-term view, né? Nessa visão de longo prazo, o que eu priorizo para garantir que eu esteja evoluindo, indo na direção do que eu preciso ir. Boa. Aí está entrando uma pergunta boa. Vocês usam algum framework de priorização? O nosso framework de priorização é entender quais são as soluções que eu preciso desenvolver para travar as dores que eu quero tratar, calcular qual é o impacto que isso vai me gerar e entender o que me dá mais impacto. Por que eu entendo o que me dá mais impacto? Impacto, vocês dizem, por exemplo, aumento de receita aumento de receita, redução de custo. O que me dá mais impacto em termos de negócio? O que dá mais impacto no meu P&L mesmo? E aí que eu falo que CX não é sobre encantamento. CX é sobre business. O que vai trazer mais impacto no meu P&L? É isso aqui. Se é isso aqui, como é que a gente garante essa priorização? Muito bom. Muito bom, Mari. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Meu Deus.
Ah, Mari, a gente tá mais horas aqui. Tá mais horas. Mari, é o seguinte. Queria fazer uma pergunta interessante. Agora pensando na Mari consumidora. Tá. Uma experiência de consumo você como cliente, tá? Pode ser qualquer lugar. Que te surpreendeu positivamente. Pode ser recente, pode ser... A Amazon. Não, vai, tô brincando. Tô brincando não, é verdade. Não, mas pode ser da Amazon, eventualmente. Pode ser da Amazon. Deixa eu pensar. Às vezes um produto novo que tu acabou de lançar aí e tu recebeu muito mais rápido. A Amazon sempre me surpreende positivamente na facilidade. Assim, a Amazon é pioneira em uso da inteligência artificial para facilitar e ajudar o cliente na sua jornada de compra. E isso sempre me impressiona na Amazon porque, no final do dia, cada um dos nossos clientes tem uma loja individualizada e personalizada. Se a gente entrar no seu aplicativo, no meu aqui agora, são lojas completamente diferentes. Sim. Alimentados pelo seu comportamento de compra. E por que a gente faz isso? Porque isso ajuda o cliente a tomar decisões. Tomar decisão é uma fricção. Tomar uma decisão de compra é uma fricção do processo do cliente. É difícil tomar decisão. Ele está decidindo ali gastar o dinheiro dele, ele tá tem que confiar naquela compra. Então, qualquer ferramenta que você tenha que dê esse suporte para dar mais confiança para o cliente tomar a decisão na hora dele passar ali o cartão, eu acho que é um baita benefício dessa jornada de experiência do cliente. E a Amazon faz isso muito bem, há muito tempo, usando de inteligência artificial, dando a voz do cliente ali para dizer, olha, outros clientes que compraram isso analisaram dessa forma, essas são as fotos. E isso é uma informação independente, né, de quem está vendendo, então acho que isso ajuda muito o cliente a tomar a decisão, mas também ajuda o cliente a compor esse carrinho de compra. Toda vez que eu preciso, por exemplo, recomprar o meu protetor solar que tem cor, eu nunca lembro qual é a cor, eu não sei qual que é, eu vou lá nos últimos comprados, está lá registrado. Eu vou fazer uma recompra, é muito fácil. Eu aperto um botão, comprei. E chegou no mesmo dia na minha casa, né? Que a experiência de entrega é maravilhosa. Chegar no mesmo dia, exato. Ou chegar no mesmo dia em casa, eu acho uma loucura. Até hoje eu acho uma loucura. É maravilhoso. Eu acho uma loucura. É maravilhoso. Eu não sei, no dia que entregar no mesmo dia em Santa Rosa, que é a minha cidade natal, daí eu vou ficar realmente assustado. Porque Santa Rosa é muito longe. Santa Rosa é muito longe. Te surpreenderemos. Não moro mais lá, mas o meu pai compra muito online, inclusive. Muito bom. Então, acho que é isso. Assim, a Amazon sempre me surpreende positivamente. Pra mim também. Eu acho que... Eu fico pensando... Agora pensando em produtos da Amazon, tá? Já disse há bastante tempo, mas eu fico pensando... O time que fez o quanto aumentou de receita aquele compra com um clique. Foi o primeiro lugar que eu vi na internet o compra com clique. Eu falei que isso deve ter dado um aumento de receita vertiginoso, porque tu tira completamente a fricção. É isso. Passou essa ali. Obsessão. Exato. Essa é a obsessão pelo cliente, assim. Por que tantos botões? Não precisa, né? Se eu já comprei antes, já tenho os dados, tudo ali. Provavelmente veio desse insight de que isso era uma dor. Isso era uma fricção. Ao mesmo passo que ia trazer um impacto para o business muito grande. A priorização está aí. Total. Se eu estou tratando uma dor e eu tenho impacto para o business, é aqui que eu vou. Sim. Sabe que a gente teve uma experiência positiva muito legal, não necessariamente com a Amazon, mas com o seller da Amazon, que a gente comprou, a gente vai começar a produzir mais alguns conteúdos, a gente comprou o microfonezinho que está todo mundo usando, né? E daí nós compramos ali da Amazon. E o seller foi muito legal, porque ele teve um cuidado muito grande com o pedido. No momento que a gente comprou, daí teve uma situação de mudança do endereço da nota de entrega estava diferente, dele eu posso mudar aqui, já arrumou. Quando chegou o pedido, ele já mandou mensagem, chegou tudo certo, está funcionando o produto. Legal. Olha a preocupação do seller, né? Em de fato entregar uma boa experiência para o cliente. Né? E são coisas que a gente não vê com muita frequência. Né? Vendeu. Imagina o volume que eles devem estar vendendo e eles estão fazendo isso com os clientes. Né? Então é um cuidado, de fato via Amazon, não um seller, né, da Amazon, mas... Sim. Eu não sei também, né, o quanto que a Amazon também consegue passar um pouco dessa cultura para os sellers também. Né? É um trabalho bastante potente que a gente tem que fazer ali, né, para trazer o seller e trazer o seller para essa barra de qualidade que a gente exige.
Mas, por um outro lado, a Amazon se coloca nesse lugar de proteção ao cliente também. Né? Então, muito feliz de histórias de sellers como esse, e ao mesmo passo que tem sellers que não têm uma experiência assim tão boa, mas a Amazon é essa camada de proteção. E aqui a gente fala da nossa garantia de A a Z, né? Que é outro pedaço que eu cuido, que é a experiência de devolução ou a experiência de problemas que você possa ter tido ali com o seu produto, seja vendido pela Amazon, seja vendido por um seller. A gente tem essa garantia de A a Z porque a gente entende que a responsabilidade dessa jornada que toca o cliente, ela é da Amazon. Né? É do seller, mas ela é da Amazon. Então, a gente tem essa prioridade de olhar também para essa tratativa com o seller e com um cliente que possa ter algum problema nessa jornada através da garantia de A a Z. Boa. E isso é uma coisa interessante da Amazon também, porque no fim a gente enxerga todos os pontos de contato como um customer, né? Então, o seller é um cliente da Amazon, né? Então, a gente tem ali todo o nosso olhar para o seller experience. A gente tem a experiência do candidato que está passando por uma entrevista, a gente tem a experiência do cliente, a gente tem a experiência do vendedor, né, da indústria, como é que a gente se relaciona com a indústria. Então, como é que a gente se relaciona com os motoristas parceiros. Todos, no final, são clientes e a gente tem essa mesma obsessão de elevar nossa barra de qualidade enquanto parceiros, enquanto enxergando essas pessoas como cliente mesmo. Então, todos esses processos são mapeados e são tratados com essa mesma atenção e cuidado. Muito bom. E Mari, essa pergunta é profunda, tá? Imagina que se tu pudesse abrir a cabeça dos consumidores e plantar uma memória dentro dela pela qual a Amazon fosse lembrada pelos clientes. Que memória seria essa? Aí eu vou usar a sua própria frase. Pô, cara, é a Amazon, claro que dá para comprar lá. Pô, é a Amazon. Muito bom. Essa sensação de segurança. Boa. Aqui eu posso comprar porque é seguro, porque o produto que vai chegar é o produto real, porque se eu tiver problema eu vou ser bem atendido, porque lá eu encontro a melhor conveniência, a melhor seleção de produtos, o preço é sempre competitivo. Pô, cara, é a Amazon. Exato. Muito bom. E é verdade. É a força e o poder de uma marca, né? Isso é muito legal. E Mari, para nós fechar a nossa última pergunta. Qual foi o melhor conselho que tu recebeu na tua vida e que você usa, aplica até hoje? Nossa, são tantos. Eu tive um momento na minha jornada que foi quando eu estava no Banco Carrefour, né? E meu marido foi convidado a ser expatriado. Ele tem muitos anos numa marca francesa, trabalha na Renault, que eu já passei pela Renault também, há muitos anos, e ele foi convidado para ser expatriado para a França. Eu tinha acabado de assumir uma nova área lá no Banco Carrefour. Estava super feliz, super animada, voltando da minha primeira licença maternidade. 2 semanas depois que meu marido foi convidado a ser expatriado, a gente ficou sabendo da minha segunda gravidez também, então já me afastaria por conta da segunda gravidez, né, durante o período da licença maternidade. Mas ele foi convidado a ser expatriado e a gente não se perguntou se sim ou não. A nossa pergunta foi como a gente vai fazer isso, né? A gente sempre soube que quando chegasse esse momento a gente iria, né? Mas eu estava aflita de estacionar a carreira, de parar de trabalhar por um período, tá? E aí eu fui falar com a CEO do banco na época, né, a Paula Cardoso, que para mim é uma grande referência. Eu falei, putz, Paula, então, chegou esse convite, como que... Né, eu queria ouvir você, o que você pensa e tal. E aí ela me falou, Mari, o seu lugar sempre vai estar guardado, porque você é o resultado do que você entrega. E aquilo me mudou de lugar, assim, de entender que é muito mais sobre garantir que a gente faça o melhor que a gente consiga fazer para deixar bons impactos e bons resultados. Porque quando a gente quiser voltar, as portas vão estar abertas, do que sobre algo do momento, sabe? Então, acho que a partir dali eu comecei a olhar para essa jornada como uma jornada mais de longo prazo, entendendo que as decisões que eu tomo hoje fazem parte de um todo e que é sobre navegar sobre essa jornada com muita honestidade, com muita vontade de fazer o meu melhor, sabe?
Então, acho que uma marca que eu tenho minha e que eu sempre trabalho em torno disso eu sempre faço o meu melhor. Não significa que o meu melhor é o suficiente para todas as situações que eu estou passando. Mas é o melhor que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho, com o que está ao meu alcance naquele momento. Então, acho que esse conselho da Paula, sabe, de falar para mim, vai, porque isso vai fazer parte de uma jornada maior, me deu essa nova perspectiva de que é sobre uma jornada, é sobre um filme e não sobre uma foto. Então, entrar na Amazon há 4 anos atrás foi a realização de um sonho, mas foi um super desafio de me adaptar a uma nova cultura, de me adaptar a uma nova forma de trabalhar, mas eu sabia que eu ia estar expandindo o meu conhecimento, a minha forma de enxergar a vida profissional, e eu enfrentei com essa mesma premissa que a Paula me falou. É um filme. Não se apegue à foto e navegue pelo filme, sabe? Faça o seu melhor que você vai chegar em algum lugar lá do outro lado, sabe? E aí é um pouco sobre isso. Encontre o conforto no desconforto e segue. Perfeito. E com essa mentalidade de crescer. Você vai crescer para algum lugar. Então, acho que esse é um conselho que eu carrego assim de um olhar mais amplo para a vida. Perfeito. Muito bom. Caramba, Mari, que papo, hein? A gente tem que fazer parte 2, parte 3, parte 4. Bora. Aqui, sabe, a gente não demora mais 4 anos pro próximo, né? Exato. Meu, muito bom. Muito Mari, bom. se alguém quiser se conectar contigo, Sim. Que canais eles te encontram? Sim. No LinkedIn compartilho mais sobre minha carreira, sobre Customer Experience, sobre o que aprendo na Amazon, notícias da Amazon, que a gente tem muito orgulho de compartilhar. E no Instagram, no LinkedIn sou Mariana Grotera, e no Insta tô como Mari Grotera _CX. Mas falo mais dessa minha jornada de maturidade pessoal. Né? Eu não consigo desconectar as coisas. Esses dias eu vi uma simulação de um avião ali, com cadeiras na sala, é isso? Falo muito da minha família, das Exato. minhas filhas. Tenho 2 meninas que são meu maior projeto de vida. Sofia tem 8 anos, Sofia está com 9, Júlia está com 8 anos. E no Insta eu compartilho mais da vida pessoal e da jornada de autoconhecimento, da jornada de maturidade, que sem isso o meu LinkedIn não existiria, né? A minha jornada profissional não existiria. Eu acredito que é uma composição das duas coisas. E lá tem o meu mantra de que se autoconhecer é urgente. Não tem outra saída que não essa. Concordo. E falo bastante sobre isso, né? Como foi a minha jornada, quais foram as ferramentas que eu fui desenvolvendo, como eu fui me desenvolvendo pessoalmente para garantir essa espinha vertebral para me levar na minha carreira para esses caminhos aí. Muito bom, Mari. Demais. Obrigado. Obrigada a você, é um prazer. Muito pela oportunidade. Muito bom papo. Muito gostoso. E, vai ter mais, tá? Bora, pode me chamar que eu venho. Então, meus queridos, se você ficou até aqui, espero que você tenha, assim como eu aqui, anotado folhas aqui, tá? Porque muito insight, muita coisa pra pensar. Eu vou ter que reassistir esse episódio depois do lançamento também, porque, Mari, tu deu aulas aqui. Boa. Então, as redes sociais da Mari vão estar aqui na descrição. Siga também, se inscreva aqui no canal, segue a gente no Spotify, se inscreva aqui no YouTube, para ter acesso aos próximos episódios. Então, se você também quer ter acesso aos cortes desse episódio, segue lá Harmo nas redes sociais também. Se você tem alguma sugestão de convidado, manda direto para mim, Lucas Anzio, no LinkedIn e no Instagram. Beleza, meu querido? Então, até o próximo episódio.